tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 8 de outubro de 2011, sábado. O verbete é de número 2078. Ele tem 5 páginas, 42 logias e 16 máximas. O tema, finesse evolutiva. A especialidade é autoevoluciologia. Quem redigiu o tema com muita classe e finesse foi a professora Mariana, que está aqui. Cuidado com ela, porque ela é professora de francês com as coisas todas. Ela entende muito bem esse negócio de finesse. O urubu observa a pessoa, a peça, que vocês vão ver como é que é. Definição. E outra coisa, ela está muito bem assessorada pelo Felipe, vocês sabem. Definição. A finesse evolutiva é a condição inteligente da consciência, homem ou mulher, viver de maneira retilínea, perspicaz e refinada, consciencialmente, mantendo a racionalidade, o continuismo e a coerência nas propostas estabelecidas no curso intermissivo pré-ressomático, apesar dos sobressaltos e dificuldades inerentes à vida humana. A finesse do saldo na ficha evolutiva pessoal, o refinamento do manual pessoal de prioridades, a força presencial da finesse holossomática, a infinita capacidade de aperfeiçoamento da humanidade, a confluência máxima das autotendências, a bússola consciencial ajustada, o ajuste fino nos múltiplos setores da vida intrafísica, a alterância paragenética depurada, a pangrafia na condição de quintessência paraperceptiva. Agora, na argumentologia, tem um tópico aqui sobre taxologia, com 18 conquistas desafiadoras para a consciência intermissivista motivada a alcançar a autoevolução diretamente relacionada à finesse evolutiva. Vale a pena ver. Agora, na remissologia dos 15 itens, nós destacamos autodepuração refinada, eficácia evolutiva, potencialização evolutiva, quintessência evolutiva e sutileza conscienciológica. Frase enfática. Importa identificar o nível de finesse evolutiva pessoal para o autorrefinamento cosmoético, potencialização e qualificação da interassistencialidade rumo ao completismo existencial. Qual nível de finesse evolutiva você vivencia hoje? Tal condição atua evolutivamente em você e na própria vida dia a dia? A bibliografia tem 2 fontes. Agora, vamos aqui aos questionamentos. É comum começar alguma retrocognição com o acontecimento da dessoma e somente depois vir os acontecimentos de trás para frente de toda a existência em questão? Sim, isso tudo pode acontecer. É mais comum do que a gente pensa. Na última tertúlia, o professor comentou que teve um encontro com um bispo recentemente. O senhor poderia comentar sobre esse encontro? Qual tema conversaram? Não, não posso. É coisa de ajuda do ambiente, do povo. O professor procurou fazer algum tipo de não, ele me conhece, sabe tudo que eu faço. Eu também conheço, sabe tudo que eu faço. Cada um respeita o outro. Pergunto isso porque estava dando uma olhada no suposto livro psicografado de autoria de Dom Helder Câmara. Esse aqui era brabo, eu conheci o homem lá no Rio de Janeiro. Ele era de base comunista, muito demagogo, terrível. Tinha até aquela piada dele, que era o processo lá, que tinha um problema das boates mais braba da Barra da Tijuca, sabe? Que era a gaiola do diabo, um negócio assim, um troço terrível. E eles falavam que quem mantinha aquela boate era ele, o bispo. Agora, o povo gostava muito dele, Dom Helder Câmara. Agora, eu percebo que mesmo no plano extrafísico a questão dogmática é muito forte e arraigada. Sim. Se no plano extrafísico o autoconhecimento é difícil, imagina no plano intrafísico. Sei. Mas agora, Dom Helder era um cara muito demagógico no Rio. Foi ele que ajudou as coisas para fazer aquele lugar lá que mata todo mundo atualmente.
sabe que tem um bairro, né? O bairro que, aquilo é da época do Banco da Providência, e fizeram aquele bairro. Aquilo é um problemão no Rio de Janeiro até hoje, é da época dele. Agora, ele era difícil, de modo que esse negócio ainda está dando mensagem, sei lá quem é, né? Há 2 semanas atrás passei mal, depois de ter comido alguma coisa contaminada em um restaurante. Passei metade do dia no hospital e deram o diagnóstico de gastroenterocolites aguda. Saindo de lá, minha pressão caiu novamente, senti o corpo inteiro formigar, meus músculos repuxaram e fui para o outro hospital. Tomei bastante soro na veia. Estou me sentindo mal durante todos os dias e só fico bom quando volto para casa. Sinto medo de sair na rua, não pelas pessoas, mas pelo trauma que tive 2 semanas atrás. Só de pensar em sair, começo a tremer e ter certeza que vou passar mal. Já não consigo nem instalar o EV. O que posso fazer, pois estou entrando em desespero? Não, primeira coisa, você tem que instalar o EV. Você tem que superar isso. Isso é coisa de criança. Não reage igual criança, não. Primeira coisa, ninguém morre. Nós todos mudamos de plano, de dimensão, mas ninguém morre. Pensa assim, com todo o realismo, que você vai superar isso aí. Faz força. Agora, ó, estado vibracional, mexa nas energias. Que isso aí é porque você ficou fraco do corpo, então isso aí altera o sistema nervoso. Agora, para a professora Verbertola. Fatologia, página 20, primeira e segunda linha. Poderia adentrar em mais detalhes a respeito da finesse do saldo da FEP? Como podemos saber ou ter noções sobre a ficha intermissiva pessoal positiva? De que modo saber o quanto ainda essa nossa ficha, se há tanta dificuldade nas rememorações específicas do intermissivo? Então, o que eu recomendo é a pessoa atualmente fazer uma análise de como é que está a vida dela, né? Elencar o que ela já conseguiu, quais as prioridades atuais dela, que isso vai indicar as tendências e o que ela prioriza, né? Então, a partir daí, a partir do presente, fazendo uma reflexão e uma análise atual, a pessoa já pode ter uma boa ideia de como é que está a FEP dela. É por aí. Gente, nós temos aqui o estado vibracional, o EV, a paraprofilexia pessoal pela impulsão da vontade. Foi feito aqui mais um esquemão desse, que é o máximo aí, feito pela nossa turma, que é muito boa nisso. O nosso chefe aí é o máximo nessa situação aí, o nosso artista. É o Flávio. Vocês sabem quem é o Flávio? Ele está aí? Eu não sei se ele está aqui. É? Ah, está aqui, ó. O Flávio está aqui. Ele é que fez. Esse aqui está uma perfeição. Vale a pena vocês verem. Agora, ó, eu aconselho, recomendo e indico para todo mundo pegar esses esquemões. Isso aqui é muito bom, porque é uma síntese do processo. Dá uma olhadela para você ver como é que está bem feito isso. Isso aí tem lá na Epiga, filho, não tem? Então tá bom. Agora, gente, eu quero agradecer aqui a nossa teletertuliana, que é a Cristina Heppner, que ela é a coordenadora da APEX, lá em São Paulo. Ela mandou para mim 3 livros que eu vou examinar com amor e carinho. Tem um desses que eu estava até atrás. É Como Elaborar os Projetos de Pesquisa, já está agora na 5ª edição. Muito bom. Tem os falsos cognatos e tem o Pequeno Dicionário das Ideias da FIM, do Sargentin, que é muito interessante isso aqui. É o Hermínio Sargentin, que é o nome dele, né, da pessoa. Agora, nós vamos ver, eu agradeço muito esses livros. Agora, outra coisa. Eu quero saber aqui da turma do Fórum da Responsabilidade Planetária. Tem alguém aí hoje? Tem ninguém? A hora que aparecer, vem conversar comigo, que eu já destaquei um verbete para falar, mas é preciso saber da pessoa que dia que é que a gente... São 3 dias. Então, eu quero saber deles que dia que é que eles querem que a gente discuta o processo aqui. Agora, outra coisa, eu estou com a lista de presença do 2º Congresso Internacional de Verponologia. Agora, isso vai ser agora no dia 14 até o dia 16. Tem uma série de participantes já aqui, mas nós achamos que ainda está muito pouco. Estamos esperando vocês fazerem as inscrições, tá certo? Começa no dia 14, daqui 6 dias. De modo que eu conto com vocês para colaborar com essa turma que está trabalhando aí com a verponologia. Agora, outra coisa,
Nós temos aí o busto hoje diferente da Elizabeth Kübler-Ross, que é a nossa especialista em tanatologia. Ela andou estudando muito isso e mexeu muito com os processos também, até da experiência da quase morte. É muito importante a vida dela. Agora, tem uma outra pessoa que eu quero falar para vocês aqui hoje, muito séria, que é aquele professor que está lá na ponta lá. Ó. Aí, põe a mão para cima para saber com quem eu estou falando. Esse chapa já tem livro escrito, tem uma série de coisas. Mas ele tem um assunto muito importante, um aparelho lá que ele já andou estudando, coisa da Alemanha e etc, etc, sobre o processo da medicina frequencial. Alguém aí sabe o que é isso? A maioria aqui, você sabe o que é frequencial. Então, agora veja, os nossos médicos aqui não entendem bem disso ainda. Como nós temos 39 médicos aqui, eu desejaria que o chefão lá falasse alguma coisa, porque isso aí é daquelas minhas hipóteses e técnicas sobre medicina que agora já está sendo aceito francamente. Então, nesse livro aqui, que é o Projeciologia, a 10ª edição dele, e desde a primeira tem esse capítulo que chama Modelo da Série Harmônica, que fala sobre o processo da frequência fundamental e a frequência entre os harmônicos, que mexe com o processo do holossoma. Então aqui fala sobre os chakras, a frequência maior ou menor, do problema da energia, fala lá o problema vital, depois fala sobre a anulação, equilibrado nas suas energias conscienciais, manter o seu espectro permanecendo em constante estado de compensação energética, que é a homeostase holochacral. Do contrário, a pessoa decai na sensibilidade e entra em descompensação energética, que às vezes chamam de doença, distúrbio, assédio interconsciencial ou estafa, assídia, preguiça mental, vácuo interconsciencial. Gente, eu publiquei esse livro em 1986, faz só 25 anos. Só agora que esse processo da frequência começou a funcionar de maneira prática. São os alemães que fizeram o desenvolvimento do processo. Eu já falava da existência disso há mais de 50 anos. Publiquei isso faz 25 anos. Agora tem. Agora, fala para nós aí, pega aí um micrófono e fala a verdade aí de tudo que você sabe, o aparelho, de onde veio, o que é que você já viu que esse negócio funciona. Basicamente, está relacionado à captação de frequências, que são resultado de atividade biológica. Então, os alemães e os russos, principalmente, eles pegaram como base a medicina tradicional chinesa e desenvolveram aparelhos para captar essa frequência, resultado da atividade biológica dos tecidos. Então, eles pegaram, por exemplo, um fígado, pegaram 1000 fígados e viram a média, mais ou menos, da frequência de um fígado saudável, fizeram um banco de frequências, uma biblioteca de frequências, e eles utilizam isso para diagnóstico e para tratamento também, né? Eles acreditam que se você utilizar essa frequência e reverter na pessoa, aquele tecido capta essa frequência e começa a trabalhar em níveis de normalidade, né? Eles aceitam a ideia de que toda patologia, toda doença está baseada em uma disfunção biofísica nessas frequências e que posteriormente isso passa para a bioquímica, para o físico. Então eles conseguem pegar a doença, o desequilíbrio frequencial no início, antes de você ter um repasse para o físico. E eles dão alteração no órgão e aquilo melhora, né? Desaparece. A tendência é essa. Às vezes até antes. Pela própria frequência, diretamente. Isso é impressionante. A turma aí precisa saber disso. E você tem um aparelho também sobre isso, né? A gente trouxe esses aparelhos da Alemanha e da Rússia e a gente está utilizando eles em Goiânia, né? O casal lá esteve agora, recentemente, na China. Eles vão voltar daqui mais ou menos um ano, lá de novo. Eles estão trabalhando com a universidade lá, com os processos da conscienciologia. De modo que isso aí é uma fera, essas coisas aí. Sabe como é que é? Lá, aquele casal que está lá. Agora, esse caso quando você voltar aqui, traz o aparelho para você mostrar para os nossos colegas de medicina o que é isso. Que a maioria aqui não sabe ainda nada disso. Agora, eu sei que a medicina frequencial já tem na Alemanha, já falam isso na Rússia,
já fala. Na China tem outros países que estão interessados nisso. E você mesmo falou que tem gente que está interessada no Brasil também, não é isso? Também, já tem grupos. Seria bom examinar isso, que isso aí é coisa séria. Porque mexe com o processo da energia direto. Na Alemanha e na China isso já é uma especialidade médica, né? E esse próprio aparelho, de 10 medicamentos que são indicados para determinada patologia, ele seleciona a frequência que mais condiz com o órgão. Então, no fim, você evita a seleção fica mais adequada. Mais adequado. Funciona mais para a pessoa. E isso é bom porque vai chegar naquele processo da discriminação. Não existe doenças, existe o doente. Cada doente é diferente. Então, ele não é todo remédio que serve para todo paciente. Tem que ser específico. Isso aí é muito bom. De modo que eu acho que é uma coisa muito séria e ele pode nos ajudar muito, Ismael, aí com a situação, tá certo? Vamos em frente, hein? Ajuda a gente. Confie em você. Professor Valdo, aqui no ar, aqui em cima, Tânia, eu queria fazer 3 perguntas a ele, posso? Pode fazer, não está cobrando nada hoje. Nada hoje. Seu nome? Ismael. Ismael, você é de que equipe? De qual local? Sou de Goiânia. Goiânia. Qual é a frequência? Qual é a raia? Que tipo de radiação você está usando? Qual é a medida? Qual é a raio-x, raio gama, raio beta? Qual é? Natural? São ondas, né? São frequências de ondas que podem ser qualquer carregadas... uma? Ou por qualquer meio, né? Não, é bom explicar o seguinte, cada órgão nosso tem uma frequência. Eles já detectaram quais são. Então se coloca naquela frequência e mexe no órgão. Entre ultravioleta e infravermelho? Perfeito. Tá aí. Ok. Beleza. E tem outra pessoa também que faz parte da equipe. Ele também é da equipe? Não? Só fez uma pergunta? Não. O senhor... farmacêutica é assim, a gente pergunta. Não, fica tranquilo. Tá, muito obrigado, Ismael. Você tem algum livro? Sim. Você fez a tese de doutorado nisso? Não, eu inclusive deixei aqui, doei uma caixa aqui de livros. O nome dele é O Paracérebro, Novos Horizontes para a Medicina. Já falei muito do livro dele aqui. Eu tenho assim. Tá. É muito meu, obrigado. Tá. Eu tenho. Obrigado. Muito obrigado. Gente, eu entrego então a professora Mariana para vocês, tá certo? Vamos ver a finesse aí, se vocês refinaram isso com alta frequência, dentro do modelo da série harmônica, para fazer as curas, que é o José Fourier, da música. Né? Aqui, na letra B. Aqui na página 21, patologia, a última linha da patologia. Você podia explicar, por favor, aprofundar o autoelitismo inevitável? Sim. Eu coloquei aqui o autoelitismo inevitável porque a gente deve escolher bem as nossas companhias, né? O processo evolutivo em si, ele é democrático. Então, depende da pessoa passar por um outro nível evolutivo. Então, no caso aqui da finesse evolutiva, o ideal é que a gente se afinize com pessoas positivas, né, para a gente estar otimizando aí o processo evolutivo. Então, nesse caso, o autoelitismo, ele é inevitável realmente. Na questão da evolutiva, né? Quer dizer, dentro da faixa evolutiva, talvez seja isso, não sei. Tá ok, obrigado. Nada. Página 20, patologia, a confluência máxima das autotendências. Sim, a confluência máxima das autotendências. Então aqui vale muito a pena a gente identificar nossos trafores para conseguir tirar proveito deles, né? Com isso a gente vai estar, o que a gente já tem aí de tendência, a gente vai estar confluindo ao máximo, né? Com um foco aí na assistência, no autoaperfeiçoamento aí da própria consciência. Mariana, aqui no ar,
Parabéns pelo verbete, viu? Obrigada. Eu queria que você falasse um pouco na página 21 sobre o requinte das tendências, na primeira linha aqui da página 21, na patologia. O requinte das tendências. Das tendências naturais, né? Isso, das tendências naturais. O requinte, ele seria um excesso de aperfeiçoamento. Então, isso aí seria o ápice, né, da finesse evolutiva. Você requintar as suas próprias tendências naturais, visando aí a assistencialidade. Mas ficou claro? Ficou claro que essas tendências naturais, assim, é que eu não sei bem o que são. São as tendências, a gente pode estar relacionando aí com a paragenética da consciência. Ah, entendi. Então ela já vem com algumas tendências naturais e cabe aí ela estar identificando e aperfeiçoando ainda mais para levar um nível de requinte dessas tendências. Ah, entendi. Aperfeiçoar aquilo que a pessoa já traz. Que ela já tem. Que é a relação que você coloca aqui, que eu estava olhando entre paragenética e genética, né? Sim. É isso. Tá. Mariana. Oi. Página 20. Parabéns pelo verbete. Obrigada. É bem a sua cara, viu? Eu queria que você adentrasse um pouco o poder das autoposturas evolutivas em fatologia. Na 1, 2, 3, 4, na quinta linha. Ah, sim, o poder das autoposturas evolutivas. Então aqui a gente focar sempre na solução, no esclarecimento, na assistência, porque tudo isso tende a refinar mais as nossas posturas. Então, uma consciência que possui uma postura com foco na solução positivamente, ela vai ter um impacto aí, essa postura dela vai ter um impacto na evolução, né? Tanto dinamizando, quanto esse poder que eu coloquei no sentido do impacto mesmo, sabe? Da potência que essas posturas trazem de forma positiva no dia a dia da própria pessoa. Você consegue observar no outro o efeito dessa postura? Você consegue aquilantar isso? Eu acho que fica bem visível, né? Aquela pessoa que tem uma postura evolutiva, ela é sempre proativa, ela foca sempre ela procura, ao invés de complicar, ela procura simplificar a situação, né, que ela está vivendo lá e tirando proveito disso. Ok, obrigada. Nada. Há 6 meses assisto às tertúlias e mobilizo as energias. Essa pessoa é de Boston, nos Estados Unidos. Tenho dúvidas, pois não entendi direito o que se sente durante a mobilização. É calor, pressão, frio, ou líquido percorrendo o corpo? Olha, à sua vontade, você pode escolher. Um fato tem acontecido 5 vezes mais ou menos a cada 15 dias nesses 6 meses e coincide com o meu dia de folga do trabalho, que é quinta-feira. Dormindo, acordo do nada, totalmente consciente, mantendo os olhos fechados, sentindo formigamento ou leve vibração interna no corpo todo, com sons no ouvido, o que demora alguns segundos. Não me lembro de ter sentido isso na minha vida, apenas a paralisia do sono. Acreditando hoje que seja o EV, resolvi ficar o dia concentrado no assunto, lendo sobre projeções, assistindo vídeos da tertúlias, tentando mobilizar energias, e à noite deitei pensando nisso, mas nada aconteceu. Poderia fazer algo? É simplesmente o EV, amparador, sediador, consciex? Ô chapa, você está muito afobadinho. Já era tempo de você ficar mais tranquilo. Ele tem 47 anos, está falando aqui, esse bostoniano, né? Porque ele é de Boston. Né? Agora, o que é que se passa? Eu acho que você deve colocar suas sensações, fazer um arquivo no laptop. E você vai acumulando essas suas experiências. Com o passar do tempo, elas vão esclarecendo mais o problema. Não fica afobado, porque isso exige mesmo. E do jeito que eu estou vendo, com você, já tem 6 meses, já era para você ter dominado o processo. Vai demorar um pouco, que é o seu jeitão. Agora, analisa, porque você parece que é detalhista. Isso é ótimo. E faça a investigação com esses detalhinhos, que você vai longe com isso. Agora, insista no EV.
É por aí mesmo, o caminho é por aí. Agora, para a nossa verbetógrafa, trinomiologia, página 22, primeira linha. Poderia ampliar o trinômio mesologia, genética, paragenética? Sim. Esses fatores mesológicos, genéticos e paragenéticos, a gente vê que eles influenciam diretamente a consciência, né, em diferentes graus. Depende aí do nível evolutivo e da maturidade de cada um. Então, a mesologia, né, ela é o estudo da relação entre os seres vivos e o meio ambiente. Então, mostra o quanto a consciência ela é afetada pela sociedade, pelo meio, pelas outras pessoas, pelo meio ambiente. A genética é o que a gente traz aí dos nossos pais, né, da nossa herança familiar. E a paragenética são aquelas nossas heranças que vêm do psicossoma, né, de todas as nossas vidas. É o que a gente traz aí. E dependendo do caso, na finesse evolutiva, a paragenética, ela pode sobrepor a própria genética e a mesologia. Tenho 21 anos e sempre acompanho as tertúlias. Estou cursando psicologia na UFBP. Gostaria de saber do senhor o que acha da psicologia organizacional e clínica. Tenho dúvidas enquanto me especializar nessas duas áreas. Quais são as perspectivas da psicologia nessas áreas? Sei que você sempre fala da neurociência, mas não me identifico com essa área. O senhor acha que a clínica é muito limitada? Não. Eu acho que a clínica é muito boa e eu tenho até um exemplo que é a minha mulher. A minha mulher trabalha demais atualmente, ela não está dando conta do processo da clínica, e é muita gente que eu sei que vem falar que passa bem e melhora com os processos dela. Agora, qual é a psicologia dela? É a cognitiva comportamental, que eu indico para todo mundo aqui, que é a que está funcionando melhor ultimamente, não é isso? Está na ponta, não é isso? Psicologia cognitiva comportamental. Ele aqui, o FBP, isso é da Paraíba ou do Pernambuco, não sei de onde. Pois é. Você tem que ver aí quem é que é da cognitiva comportamental. Já tem uma bibliografia sobre isso, é coisa muito boa. Tem o nosso amigo lá do Rio, o Bernard Ranger, que é fora de série. Pega os livros dele, que vale a pena. Entende? Aqui nós temos alguns que trabalham com isso. Agora, a Estela trabalha também com a cognitiva. O Rui está aí. Pois é, o Rui trabalha e a minha mulher também. E eu sempre que eu me esforço, trabalho e eu tenho contato com os outros. De vez em quando eles vêm aqui e falam o que é que se passa para mim. A turma toda tem escutado aí o que eles dizem. De modo que eu aconselho, recomendo, na minha condição de seu bisavô, que você dê um jeito. Psicologia cognitiva comportamental. Entra nessa. Vale a pena. Mariana, aqui no ar. Na página 20, na fatologia, na última linha, o final da linha. A resiliência às adversidades naturais da vida humana. Achei interessante você colocar a resiliência aqui, porque eu estudo um pouco isso também, e a gente vê que personalidades muito resilientes têm aí uma finesse evolutiva. Você estudou, você tem algum exemplo de alguma personalidade, ou de alguma pessoa que você percebeu essa questão da finesse evolutiva, na questão da autossuperação? Você Sim. chegou a ver isso? Eu acho que isso está mais presente do que a gente imagina, sabe? Eu tenho observado muitas pessoas assim ao meu redor, aqui na própria comunidade, possuem esse traço de resiliência, né? Adversidades naturais da vida. E isso seria a própria finesse evolutiva, que é essa flexibilidade, né? Apesar dos pesares, a pessoa ela se adapta às mudanças. Então, acho que isso é mais comum do que a gente, assim, se tivesse que pensar uma pessoa, acho que várias pessoas têm esse traço, né, da resiliência. Porque a pessoa está predisposta ali para se aperfeiçoar, né, para não se deixar bater. E eu também linkei com o seu segundo paradoxo, né, o paradoxo de quanto maior a finesse evolutiva, menor a dificuldade de lidar com a barbárie, né? Menor dificuldade com a barbárie, ou seja, às vezes até com a barbárie contra si própria, né? Achei bem interessante. Esse paradoxo eu fiz refletindo sobre a Serenona Monja, né?
Inclusive tem um capítulo aqui do Projeções da Consciência que eu trouxe, que é um parágrafo que ilustra bem isso. Se eu puder ler para você. Pois não. É o capítulo 57, né, lição de fraternidade. Acho que muita gente já conhece. Diz assim, em determinado parte. Não posso esquecer, nesse caso é o professor Valdo que está relatando. Não posso esquecer aqui um incidente ao avistar algumas criações humanas negativas junto a uma construção, em meio às quais distingui cartazes e alguns instrumentos parecendo armas. A Concierges estendeu simplesmente os braços e em segundos todo o material ardia fisicamente num fogo brando que se apagou logo e toda a parnafenária dos trastes humanos desaparecera, ficando em seu lugar as manchas escuras das labaredas. Muito bom. A monja é a própria mega finesse evolutiva. Sim, né? É o nosso sonho de lado. Né? Obrigada, Mariana. Nada. Mariana, aqui na página 20, você tem a citaciologia. Esse il faut cultiver notre jardin. Isso. Esse aqui significa que é necessário cultivar nosso jardim. Aí o jardim, o foco que eu quis dar aqui é o jardim enquanto nosso micro-universo consciencial, né? A própria consciência. Quem escreveu esse aqui foi Voltaire, né? Na verdade, se ele for cultiver notre jardin, é a última frase de um conto filosófico que ele escreveu em 1759, que é o Cândido, né? E o foco do Voltaire também é esse, que é muito importante a gente trabalhar a nossa própria consciência, os nossos atributos conscienciais. Ele falava essência, né? Nossa alma, nossa essência. Mas o que para a gente aqui é o que a conscienciologia faz, né? A proposta. A gente pesquisar e trabalhar a nossa própria consciência. Merci. Je vous en prie. Para a patologia, você pode explicitar o item, a utilização da sinalética, energética e parapsíquica pessoal? O que você pode acrescentar a respeito dessa sutilização? Então, essa sutilização é o que vem a ser a finesse, né? Você refinar, procurar estar sempre alerta, anotando quais são suas sinaléticas, porque isso vai fazer com que você dinamize mais o seu processo interassistencial, né? Você mapeando, trabalhando e tirando proveito aí da sinalética, né? Através desse refinamento das próprias sinaléticas. A polinomiologia, o primeiro polinômio, tendência para a genética, influência familiar, contexto cultural, valores conscienciais. Sim, esse polinômio eu escolhi porque representa bem a minha trajetória, né? A minha relação com a finesse evolutiva. Então eu vejo que a tendência para a genética ela é muito forte, né? Então normalmente os traços de elegância, de bom gosto que a pessoa já tem inato, isso com certeza já vem de outras vidas, né? É a bagagem aí da própria consciência. Influência familiar, então é a questão da mesologia, eu vejo que isso influencia muito. Por exemplo, eu nasci numa família que me otimizou muito, né? Sempre, desde pequena, minha mãe me colocou para estudar idiomas, a gente tinha uma biblioteca grande em casa, eu fiz muitas viagens, então eu vejo que isso, assim, foi fundamental para ir refinando os meus atributos conscienciais. Contexto cultural, também eu tive a oportunidade de viver em vários contextos, assim, fora do Brasil, me deparando com outras culturas, e isso foi determinante, assim, para estar trabalhando a questão do refinamento. E valores conscienciais, é o que me traz hoje aqui, né? A questão, depois da conscienciologia, o que a gente tem, assim, de inato, mais refinado, a gente qualifica, identifica, qualifica, e o mais importante, ver o que você vai fazer com tudo isso, né? Que aí a parte prática, realmente, da gente atuar. Mariana, aqui na antagonismologia... Somente uma coisa. Desculpa.
Não, eu queria acrescentar que ontem também falávamos a respeito da importância da holobiografia, e aqui também cabe, né? Sim. A holobiografia. Entra em tudo. Nada. Pode ser agora? Sim. Então, aqui no B, no A. Tem aqui antagonismo, finesse extrafísica, impulsividade somática. Você poderia comentar? Sim, esse antagonismo eu coloquei porque a impulsividade somática está muito relacionado à nossa parte bicho, né, ao nosso umbilical chakra. Se a gente fizer um contraponto com a finesse extrafísica, onde tudo é mais latente, né, o pensamento já é ação, é uma disparidade grande, né? Então essa questão da gente controlar os nossos instintos, né, que isso é o oposto da finesse evolutiva, em contrapartida com o processo extrafísico, né? Não sei se ficou claro. Ficou. Eu tenho uma sugestão. Você colocar em algum local a finesse intrafísica e a projeção vexaminosa. Interessante. Poderia ser aqui na antagonismologia, de repente. Obrigada. Gente, eu quero responder aí uma pessoa que me perguntou, que sempre aqui fala sobre os livros da Conscienciologia, e eu indico sempre Nossa Evolução. Então tem uma pessoa que perguntou, vem cá, além daqueles livros grandões lá, você não tem livro pequeno que possa dar uma orientação para certas coisas? Então eu quero mostrar, o livro é esse, ó, 200 Teáticas da Conscienciologia. Ele foi publicado faz 14 anos que ele já está aí rodando por aí. Tem 200 teorias e 200 práticas esse livrinho. Agora, é um livrinho que tem 260 páginas, mas eles dão uma geral panorâmica sobre o assunto numa linguagem mais acessível. De modo que eu recomendo isso aqui para esse povo novo que está chegando, os jejuns, e também para a turma que está escrevendo verbete. Todos esses assuntos que estão falando aí tem aqui. Ela acabou de dizer 2 assuntos, tem capítulo inteiro aqui. Agora, eles foram feitos de tal maneira que cada capítulo esgota numa página. Entende? Então é tudo sintetizado, mas bem claro, com a linguagem mais acessível. Eu publiquei isso no século passado, para 1997, já tem 14 anos. Agora, esse é o livro, 200 Teáticas da Conscienciologia, tá certo? Vamos ver se fica bem claro isso aí. Eu vou até deixar isso aí, que não tem necessidade. Oi, Mariana. Eu queria te perguntar sobre a frase enfática, dessa relação da finesse evolutiva, como é que você consegue fazer como é que você consegue o autorrefinamento cosmoético, desenvolvendo a finesse? Então, eu vejo que através da priorização, né? Porque esse refinamento, essa finesse, de nada adianta se ela não for cosmoética, aqui para o nosso paradigma consciencial, né? Então, o foco realmente na finesse da consciência, né? Acho que nenhuma finesse positiva evolui sem cosmoética. Então, o nosso grande desafio aí é a gente se refinar com limite e sempre respeitando a cosmoética, né? Mariana, letra B. Fatologia, última página. Última linha, melhor dizendo. O ajuste final nos múltiplos setores da vida intrafísica. Como dosar essa situação? Amplia para nós. Esse ajuste fino nos múltiplos setores da vida intrafísica, eu vejo que a gente consegue através da análise da nossa rotina, né? A gente buscar sempre ter uma rotina útil, saudável, aproveitando ao máximo aí o tempo intrafísico, né? Priorizando o prioritário. Um instrumento que ajuda muito a gente a mensurar aí esse desempenho evolutivo dos ajustes é o próprio conscienciograma, né? De repente lá na Conscius o pessoal tem como medir aí, mensurar, fazer esse ajuste mais fino dos setores da visa, visando aí a aceleração, né?
o ajuste da condição da própria pessoa mesmo. Ficou claro? Oi. O ajuste fino nos múltiplos setores da vida intrafísica. Como a gente dosar essa posição, não ser de mais e nem menos? Você poderia repetir? Então, esse ajuste fino é mais nos detalhes realmente, né? E quem vai poder mensurar é a própria pessoa através da reflexão, né? Aquilo que eu posso recomendar, ela fazer esse ajuste, essa finesse, tanto nos atributos somáticos, energossomáticos, psicossomáticos e mentais somáticos. De repente, ela pode partir a partir dos 4 atributos da consciência. E aí ela ir nivelando, onde é que eu preciso trabalhar mais, onde é que está demais, que eu tenho que diminuir. Então é através assim, de muito esforço e muita análise. Não vejo outra saída. Completou nos detalhes, é o que faltava para mim. Obrigado. Nada. Mariana, aqui em cima no ar, Tânia Guimarães, na página 21, na laboratoriologia, o último laboratório. Fala um pouco desse laboratório para você e como é que isso pode ser determinante de forma racional, continuada e coerente, conforme você colocou na sua definição. Isso. Como é que é esse laboratório da vida cotidiana? O laboratório da vida cotidiana é esse, né? Isso. É que a gente não precisa buscar algo grande para a gente se pesquisar, fazer lá várias planilhas. A gente pode usar o próprio dia a dia, a nossa vida cotidiana, e identificar, né, os traços que a gente atua mais, onde é que a gente pode tá se aperfeiçoando mais. De repente, o próprio vocabulário que você usa no seu dia a dia, ele está condizente com o seu próprio nível evolutivo? Né? Não entendi. Como é Por exemplo, assim, a pessoa acha que ela tem determinado nível evolutivo, determinada finesse, né? A gente está falando aqui da finesse. Então é interessante ela registrar tudo isso e ver nas manifestações do dia a dia se aquilo está coerente. Né? Por exemplo, a maneira como ela fala com as outras pessoas, os tipos de esclarecimentos que ela faz, o que ela gosta de assistir, o que ela gosta de escutar. Então, passar um pente fino mesmo aí no dia a dia e relacionar com como ela se enxerga, né? Como que ela se vê nesses ajustes aí quanto refinada ela se enxerga, se isso está condizendo com as atitudes da vida cotidiana. Seria esse levantamento assim bem específico, bem sutil. Deixa eu ver se eu entendi. Então, porque eu estou pegando os itens que você colocou na definição. Sim. Racional, o trinômio, né? Racionalidade, continuismo e coerência. Uhum. Então, fazer essa autopesquisa, quer dizer, para fazer a experimentação e o registro desse laboratório da vida cotidiana seriam nesses 3 itens, quer dizer, essas poderiam ser colunas desse registro diário? Com certeza, eu vejo que são os pilares, né? Tá. Você fazer essa análise da maneira mais racional possível, continuada, né? E mais coerente. Com o objetivo que você está procurando. Isso. Tá ok, muito obrigada. Muito obrigada, parabéns. Nada. Alô, aproveitando aqui, minha pergunta seria sobre o paradoxo, mas já foi respondido lá com a Eliana. Sim. Então, restou uma dúvida aqui na antonimologia. A primeira palavra, abecedarianismo. Eu procurei e não existe no dicionário. Será que quer dizer de ABC? Exatamente. Não seria abecedarismo? Abecedarianismo. Isso eu fiz junto à equipe de revisão e a gente chegou, eu não sei, Rosa, eu acho que a gente até levantou essa questão. Isso aí tanto faz como tanto fez, alternado. Porque você pode colocar pela palavra, uma palavra ou outra palavra.
Parece que já tem no dicionário Hawaii, a Kátia está vendo aqui. Que é o ABC, né? A questão simples, básica. Que dá, a cartilha. Dá a impressão aí de arianismo, por isso que me chamou a atenção. Vem de abecedário. Certo. Mariana. Oi. Então, eu estou vendo aqui, né, que o conceito de finesse evolutiva, ele está relacionado, como você já falou, com um refinamento, um aprofundamento das suas reflexões, dos seus comportamentos, e você citou até a monja como assim o nosso modelo ideal de finesse evolutiva. Então, eu estou sentindo falta do termo aqui em algum local, você falar um pouco de holomaturidade, porque me parece que essa pessoa realmente que tem a finesse evolutiva, ela é, antes de mais nada, ela é uma pessoa com holomaturidade, ela não é mais infantil, não tem mais aquela, entendeu? Então eu acho que está faltando em algum local. Então, eu deixei isso aqui na própria definição, é que ela está mais focada para o intermissivista. Certo, é uma sugestão, assim, não sei. Deixar mais explícito, né? Deixar mais explícito essa característica da holomaturidade nessa consciência. Tá. João. Na interdisciplinologia tem a holomaturologia, mas eu entendo que você quis deixar mais explícito no texto, né? Talvez a questão da maturidade. Se possível na definição, porque eu acho que na tributologia ela chama atenção para isso. Tá, eu vou ler aqui melhor. Na tributologia, predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade evolutiva. Beleza, eu não tinha observado esse aqui então. Mariana, na página 21, sinergismologia, pode ser o último item? Desculpa, eu não escutei aonde? Peraí, eu me perdi aqui. Não estou escutando. Eu me perdi aqui, desculpa, Mariana. Mariana. Oi. Página 20, a segunda linha de baixo para cima. Queria que você falasse um pouco mais sobre autodiplomacia acurada. Certo. Eu escolhi colocar aqui autodiplomacia acurada porque mostra bastante a questão da habilidade, né? O respeito, a prudência no trato consigo mesmo. Então, toda diplomacia, eu vejo que começa com a autodiplomacia. E ela tem que ser acurada no sentido de refinada, trabalhada, para colocar mais alta expressão, como eu coloquei lá na politicologia, para gerar mais alta expressão, acrescentar maior aprimoramento à autoexpressão. Então é nesse sentido que eu vejo que é bastante prioritário, né, a questão da autodiplomacia. Eu chamo a atenção de vocês para a taxologia dela aí, que fala 18 conquistas desafiadoras. No meio, ela soube escolher muito essas 18. Agora, no meio tem um terço dela, que são 6, que diz o seguinte: domínio do EV, ofiexismo, pangrafia, projetabilidade lúcida, sinalética parapsíquica e tenepsismo. Bola, você pegou tudo. Vocês não assistem no processo. Isso aí Tem uma coisa que eu achei interessante nessa taxologia, é que a disposição ficou somatório. Aí ficou somatório de coisas interessantes. Isso é uma visão matemática do assunto, sabe? Até um certo ponto Não há dúvida que é. Tem que haver um crescendo. Mariana, aqui você fala na sinonimologia, na página 20, e também na página 22, na elencologia, na primeira linha, sobre a consciência inabalável. Você cita até 2 vezes. Como é que você faz essa ligação da parte inabalável, da estrutura da pessoa, com a finesse evolutiva? Então, eu vejo que a pessoa que possui algum grau de finesse evolutiva, todos possuímos. Mas o intermissivista que eu foco aqui, que possui um grau de finesse,
o ideal é que ela não seja tão abalável. Eu coloquei até na vida humana as dificuldades. Não deixar que a vida humana, que tem muitas surpresas, muitas coisas desagradáveis, abale o micro-universo consciencial dela. Porque isso vai afetar esse depuramento da finesse evolutiva, da própria autoevolução, né? Então a pessoa se manter firme apesar dos pesares. Uma coisa alimenta a outra. A finesse evolutiva ajuda Com a pessoa certeza. a ter uma estrutura mais robusta, e ao mesmo tempo a pessoa com estrutura mais robusta tem mais finesse. Exatamente. Agora, se isso é relevante, vale a pena enriquecer a bibliografia com o livro da Wangari Maathai, que é A Inabalável. Eu não conheço esse livro. Ele foi Mariana, como que é o nome? Esse livro é aquele, Mariana, Solange aqui, ó. É o livro aqui, do lápis a papel, letra A. Oi, Solange. Esse livro é que eu tentei procurar aqui, não achei, Inabalável. Você comentou mesmo. Eu ganhei de uma amiga aqui e aí eu estou procurando para te dar um. Então tá bom, obrigada. Mariana, Marilza novamente. Para a patologia, você fala sobre a autoherança paragenética depurada. Você disse que teve condições mesológicas, né, nessa sua vida intrafísica e que facilitou esse trabalho que você está fazendo, essa forma como você está sendo hoje nessa vida. Eu queria que você falasse um pouco nessa identificação dessa paragenética. O que você vê do seu grupo familiar que faz você pensar numa paragenética depurada em você? Então, no meu caso, eu vejo que é mais a questão mesmo do bom gosto, do detalhismo, da boa educação, das boas maneiras, né? Isso para mim sempre foi muito natural. E aí, quando eu vim numa família que já tinha isso bem estruturado, né? Eu vejo que isso somatizou. Estou pensando... Configurou melhor? Isso, configurou melhor. Eu cheguei a fazer a socira quando era muito pequena, né? Minha mãe... Você conversou? Fiz. Eu atingi gente. Minha mãe era bem assim, né? Meu pai já era para um lado mais diferente, mas a questão da minha mãe, da família da minha mãe, pessoal bem refinado. Quer dizer que ela aprendeu a se sentar. Eu lembro até que tinha uma técnica que o meu professor lá falava, que é a técnica dos 10 pontos. Né, que até não cheguei a colocar aqui porque o foco foi a finesse evolutiva. Mas a gente tem que estar atento a todos os tipos de finesse, né? Tanto somática, energética. A linha para andar. Sim, colocar o livro na cabeça. Tinha, inclusive na Prudente Moraes, as coisas lá. Isso é do meu povo, atingi muita gente essa turma. Então, essa técnica dos 10 pontos, deixa eu explicar rapidinho. Em relação à vestimenta da pessoa. Então, cada peça que a pessoa coloca conta 1 ponto. Se a peça for colorida ou estampada, conta 2 pontos. Então, o ideal é que a pessoa não ultrapasse os 10 pontos, né? Que aí ela vai estar sendo muito exuberante, não condizente aí com a descrição necessária, né? Mariana, eu estou vendo aqui o Exemplologia seu está assim... maravilhoso em termos de pessoal de curso intermissivo, né? Você realmente está de parabéns com o seu verbete. Obrigada. Menos durante minha ótica, tá? Mariana, na página 21, por favor, você podia ampliar a pangrafia na condição de quintessência paraperceptiva? Sim, a pangrafia na condição de quintessência paraperceptiva, porque a pangrafia o que ele é? Né? É o registro consciencial avançado de vários fenômenos congruentes. Então,
a gente vê que a quintessência é o que tem de mais puro, né, de mais refinado. Então a gente vê que a pangrafia, ela é o creme de la creme, né, o supra-sumo da paraperceptividade, da parapercepção da consciência, né, que trabalha aí com parapsiquismo e com os próprios fenômenos mesmo. Ficou claro? Ficou sim, muito obrigada. Gostaria de saber de que modo a conscienciologia analisa os sentimentos de amor e paixão. Como trabalhar esse sentimento? Ô Locha, é você que devia falar sobre isso. É a sua cara. Os brutos também amam. Vamos lá. Tá vendo? É a cara dele. O que fala? É bom, fala aí alguma coisa, o que você acha? A questão de paixão, fazendo análise aí dos sentimentos, não é uma condição adequada. Geralmente paixão é algo bastante irracional, mais pontual. Normalmente a pessoa, ela perde a questão sua da racionalidade nas suas ações. Então a paixão acaba sendo muito mais o lado animal da pessoa que predomina do que um sentimento mais nobre. A questão do amor é um pouco complexa, porque tem muitas interpretações do que vem a ser amor. Além de ter vários tipos de amor, né? O amor, por exemplo, fraterno, o amor entre um homem e uma mulher, né? De afetivo sexual, o amor entre pais e filhos. Então a gente tem aí uma amplitude muito grande. Mas, se considerar do ponto de vista mais positivo, o que a gente teria assim, um equivalente dentro da Conscienciologia seria a condição, o conceito de max fraternismo. Esse seria o verdadeiro amor que a gente estuda e procura vivenciar dentro da Conscienciologia. A max fraternidade. Então é esse sentimento a favor dos outros de maneira universal, sem nenhum tipo de segmentação, exclusão, ou intenção também com algum objetivo secundário. Então, a ideia de max fraternismo. E, mais relacionado de maneira prática em relação à extrafisicalidade, existe uma central, chamada Central Extrafísica da Fraternidade, onde você poderia estudar mais a fundo essa condição. Perfeito o que você falou. Está vendo como é que você de vez em quando precisa você falar? Agora, para você. De que modo lidar com pessoas sem finesse evolutiva? Bom, a pessoa que tem a finesse evolutiva, ela não pode nunca, né? Não tem como ela destratar. Na verdade, ela tem que respeitar e ver o nível evolutivo atual daquela pessoa. Né? É muita paciência e através do seu exemplo, quem sabe ela vai começar a estar se questionando sobre isso. Mas não tem muita coisa a fazer não, é só através do exemplo e não pensar mal dela, né? Às vezes até concordar para não criar aí nenhum desentendimento. E se a pessoa já tiver mais lucidez, você procurar esclarecê-la, né? Mostrar que tal atitude ela pode ser feita de outra maneira. Uma maneira que vai reverberar mais positivamente nela e a energia dela e nas outras pessoas que convivem com esse indivíduo, né? Agora, poderia explicar na página 21, Fatologia, na segunda linha, o olhar sensível às necessidades alheias? Sim. Esse olhar sensível às necessidades alheias é o olhar que o Locha acabou de falar aí, da megafraternidade, da assistencialidade, do abertismo, né? Então é você ter carinho, você ter candura ao olhar outra pessoa, né? Você ter empatia. E isso é totalmente a finesse evolutiva, você ter a finesse para olhar para o próximo de maneira fraterna, sensível, né? Procurando acolher essa consciência e orientar, encaminhar se for o caso. No A aqui em cima. Na página 21,
na última linha da fatologia, no comecinho da última linha. O autoelitismo inevitável. O que você quer trazer? Eu já falei sobre isso. Já, eu sou retardatária. Já, mas eu posso falar de novo. Obrigada. Sim, esse autoelitismo inevitável, eu coloquei pensando aí na própria autoevolução, né? Que é um processo totalmente democrático, depende só da própria pessoa para alcançar outro nível. Então, no sentido aqui da finesse evolutiva, ela é autoelitista, sim, porque a gente deve escolher bem as nossas companhias, né? A questão do rapport, a gente deve aí se afinizar e estar no meio de um ambiente que melhore a gente. Né? Professor, aqui em cima, Luciana. A Marilza me pediu para avisá-lo quando a gente chegasse. Parece que o senhor tinha alguma coisa para falar sobre o fórum. Ah, sim. Nós queremos saber o seguinte, que dia que vocês querem que eu traga o verbete, independente da eleição? Vamos cortar a eleição nesse dia e eu vou falar, que eu já escolhi o verbete, mas não vou falar. Não foi só eu que escolhi, foram várias pessoas. Surpresa. Mas olha, a geração fica na expectativa, Que dia que é? 29. É dia 28, 29 ou 30? Dia 29. 29, então sábado. Eu vou marcar aqui para a gente ver direitinho. Obrigada, professor. Está aqui. Tá bom? Obrigado a você. Agora, gente, eu queria falar uma coisa para vocês, sério também. Eu recolhi nas 5 páginas que a professora Mariana redigiu as seguintes expressões que têm aproximações simples. São aquelas pesquisas que eu faço sobrepairando o problema. Urubucerva só, finesse, refinamento, retilinearidade, agudeza, elegância, lapidação, requinte, quintessência, sofisticação, polidez, burilamento, depuração, estilo, porte, carisma, educação, postura, olhar, gestual, cordialidade, bom tom e aprimoramento. Tem tudo isso aí nesse verbete, é só olhar. Isso foi o máximo, você não deixou nada de fora. Associe, ó, foi embora. Tá impressionante, ó. São 3, 6, 9, 12, 15, 18, 22 expressões que tem aí, mais ou menos dentro do mesmo universo de manifestação. Isso é impressionante, que é dentro da área da educação. Outra coisa, não podia pôr mais uma aqui que está falando, que é etiqueta, que eu não coloquei, que já tem bom tom. Que é o processo, é tudo aqui. Professor Valdo, a Mariana serve como exemplo aí para a elaboração de verbete e na revisão. Porque quando ela chegou lá para a revisão, ela já tinha um mini dicionário de cada uma das palavras. Então foi fácil organizar. Ela é uma fera, minha mãe ela é professora de francês, né? O francês é tudo. Mas isso é bom para exemplo para a gente como técnica de fazer verbete. Ela já pegou, já fez um mini dicionário de cada uma das palavras centrais. A Mariana é professora da minha mulher, né? Em francês. Tem disso. Por sinal, a Graça essa semana estava fazendo prova francês. Alto nível. Mas pensem bem, 22 expressões tem nessas 5 páginas. Sabe? 4 páginas e meia, né? Impressionante como é que ela viu. E outra coisa, está tudo muito bem colocado, no lugar certo, de acordo com a expressão. Uma pessoa que for estudar qualquer coisa de polimento, de polidez, ela tem que ver isso. Aquilo que ela fala aqui também. O ajuste fino no múltiplos setores da vida intrafísica. Ajuste fino. Isso aí é o povo da informática, são os tarados da informática. Ajuste fino. Se for estudar ajuste fino, tem que ver isso aqui. Verbete dela, tá? Em cima do lance. Tem que estudar. Você vai ter que fazer muito verbete com todo esse polimento, essa elegância. Você quer que eu fale de novo tudo? Essa quintessência? Professor. Não, pois é, mas o povo geralmente lê e não percebe isso. Agora, eu tenho umas técnicas para pensar. É a técnica da pensagem que eu uso, sabe como é que é? Eu tenho isso.
Por isso que é que eu pego. Vocês veem que de vez em quando eu faço isso com um determinado verbete para chamar a atenção. Agora, esse está na cara, está demais, eu não podia deixar passar. 22 expressões, e tem mais. Eu peguei aquelas que são as óbvias, que ninguém vai reclamar. Entendeu? Isso é importante. Agora, ver que ela estudou, o que eu quero mostrar para você é o seguinte, quando junta que as expressões estão espalhadas, mas todas elas têm vasos comunicantes que estão, entendeu? São ilhas que é um continente só lá no fundo do mar. Você está entendendo? Isso mostra que a pessoa estudou muito. E outra coisa, ela não fez isso, essa listagem, ela não fez. Você está entendendo? São essas é que eu estudo demais para o processo da enciclopédia, para as coisas todas. As enumerações que eu faço são baseadas nisso. Isso é teca de numerologia. Entende? Mas é preciso de ter o faro para fazer a pescagem, a garimpagem certa, na hora certa, senão não dá. Agora, ó, eu garanto para vocês, tem tudo aí, está tudo anotado. Essas 22 estão aí nessas 5 páginas. E vocês leram isso e não viram, está tudo junto. Está entendendo o que eu quero dizer? Não. Professor Isso é que é a visão panorâmica do processo, que a gente tem que saber. Isso é refinamento também de abordagem, de exegética, de análise. Isso é acesso à parapedagogia, né? Isso faz parte claro. disso. Com essa técnica, o senhor naturalmente entende o texto mais do que a maioria, né? Não, você fica aside. Quer dizer, você sobrepara, entende, Mariana? Você fica por cima, entende? Você fica aside, você fica fora e vê a coisa de longe. Isso é que é a cosmofisiologia. Você está entendendo? Você chega e pensa, não, eu vejo só isso, não vejo outra coisa, só vejo isso. Com isso você chega lá, não tem saída. Agora, quantos verbetes eu já mostrei para vocês dos outros? Eu faço com os outros, para mostrar. Isso aqui não é o primeiro, eu já fiz uns 10 aqui, não já? Pois é. É uma porção para mostrar como é que é. Agora veja, o ideal seria que todos vocês seguissem esse nível, como se fosse assim um pós-fácil, um suplemento, um complemento. Você está entendendo? O processo do fim, os anexos que a pessoa precisa de ter. Então, por exemplo, você escreveu, tira dali, extraia a essência concomitante, simultânea que está ali dentro. Isso é impressionante. Agora, é lógico, com isso você tem uma visão de conjunto, que é aquilo que eu estava me perguntando essa semana aqui na entrevista que eu dei sobre o processo da associação de ideias. Que estavam querendo saber quando é que o Zéfiro começou a estudar a associação de ideias. Por isso que é que eu tenho um amparador que a gente chama de enumerador, cada associação de ideias. Você está entendendo como é que é? A minha capacidade para isso é espontânea. Eu vejo, a hora que a pessoa não viu nada, eu vejo. Agora, ó, tem um assunto muito interessante que o Zezé Palestina, que é um velhinho que me falou antes de morrer, como é que eu era, que ele falou e me chamou a atenção para isso. Foi o que aconteceu quando eu era menino, eu tinha 6 anos. Então, na minha terra tinha a área de mineração de diamante. E eles foram com um amigo meu que permitiu que eu fosse lá para ver como é que era a catra, aonde cortava o negócio para fazer a mineração, como é que era o desvio do leito do rio para achar os diamantes no leito que ficava seco, e essas coisas todas. Então nós chegamos lá, estavam os caras com a bateia. Bateia é aquele peneirão especializado que você fazia assim, ó, e depois joga o negócio. Eu sei fazer estudo de mineração. Você está entendendo? Então, você ali, você vai colhendo os chibios, que são os diamantinhos pequenos, sabe? Chibio, que é coisinha pequenininha. Agora, o que se passa? Antes disso, você tem que ver as formas de diamante, que tem as pedras que já mostram, que tudo isso você sabe, é grafite, o negócio é carbono. Então, você tem que saber daquilo. E outra coisa, então eles lembraram que eu já tinha uma visão desse processo de conjunto de coisa igual, pelo seguinte, quando eles me levaram lá e que mostraram a bateia, eles falaram assim, o que você está vendo? Aí eu comecei assim, fiz assim, ó, e fui pegando os civis. Eu falei assim, menino, é uma loucura. Na mesma hora juntou aquele monte de gente para ver o que eu estava fazendo, porque eles não conseguiam ver isso. Aí eu, depois, quando saiu de lá, eu pequenininho, perguntei,
será que eles não precisam de óculos? Eu falei assim, não é não, meu filho, não é nada de óculos. O processo é você. É isso que nós chamamos de percepção. Agora, o Zezé Palestino falou, ó, você tem uma percepção que você deve ter sido um bicho, diferente dos outros. Ele queria dizer, bicho, que é a fênix e aquele outro, vários desses que têm a agudez de enxergar a águia. Você está entendendo? Porque você, lá no garimpo, aconteceu isso. Agora, veja, lá pelas tantas queriam que eu fosse lá toda semana. O meu pai proibiu, porque ele era muito perigoso. Você ficava numa aspirandeira, aquele abismo, na beira do negócio para a gente andar. Era um perigo. E eu, menino, lá não ia menino, eles não permitiam entrar. Pois é, mas o problema aí no caso, Loche, não é detalhismo. É a fixação da coisa que você procura. É uma unidade no meio do povão. Então você está vendo a multidão. Você vai procurar só aquela pessoa de olhos azuis. Isso é que é o duro. Como é que você está entendendo? É o olho de lince. Você está entendendo o que eles falam? Agora, o Zezé Palestino me chamou a atenção para isso. Ele falou assim, ó, você deve estudar isso, que isso não é comum. Quer dizer, ele quis me chamar que eu era doido, mas que eu podia usar a minha doidura. Foi isso que eles falaram, desse jeito. Então, aqui o que eu faço é justamente isso. Como é que eu achei esses 22? A maioria passa por cima disso, não vê. Você não dá valor para isso. Nem a pessoa que escreveu não dá. Você está entendendo, não? Então, o urubu observa esses processos de agudez. Agora, ó, aquilo que eu chamo da taquirritmia pertence a esse contexto. Está certo? Agora, o que você queria? Até certo ponto, o Zéfiro, no extrafísico, ele não fazia isso para pensar os possíveis intermissivistas? Não, mas não é só isso. Ele via era outras coisas também. Né? O negócio é muito mais sério. Eu já expliquei. Eu já dei 10 entrevistas sobre o Zéfiro até agora. Você está entendendo? Cada entrevista tem 25 perguntas que me fizeram para começar. Outra coisa, a maioria dessas entrevistas tem demorado 2 horas e meia, não é isso? É o que geralmente fica aqui. São 10. Então nós temos mais ou menos 25 horas de entrevista só sobre o Zéfiro. Agora eu já tenho 9 sobre a pré-maternologia do EM. Entende? Já tem um material grande. É uma coisa séria, não é pouca coisa que tem, não. Professor, deixa eu perguntar outra coisa com relação a essa listagem. Por exemplo, tem verbetes que eles repetem muito uma palavra que é chave no verbete. Agora, esse ela já mesmo não... repete aqui, o finesse, por exemplo, é Várias repetido, vezes, né? é normal. Mas esses aqui não. Você quer que eu leia tudo de novo? Não, você vai ver. Não, urubu serva. Aqui, ó, urubu serva. Aqui não está na ordem alfabética. E eu pensei de acordo com o que eu fui achando. É a ordem natural do achado. Finesse, refinamento, retilineidade, agudez, ou agudeza que está lá, elegância, lapidação, requinte, quintessência, sofisticação, polidez, burilhamento, depuração, estilo, porte, carisma, educação, postura, olhar, gestual, cordialidade, bom tom, aprimoramento. Por exemplo, ainda tem etiqueta, tem uma opção de coisa que eu não coloquei aqui, que isso é o óbvio aí, porque é igual, polidez, bom tom, é a mesma coisa. Agora, você veja, como é que é isso? Professor... Você está entendendo o alcance, o universo que tem aí dentro do processo. Agora, outra coisa. O que é isso mesmo lá no fundo? O que você acha que seja? O que é que você acha que seja? Essa faculdade que a gente tem. Aqui tem, ele também tem isso. O dicionário. Ele tem isso. E vocês aqui uns têm mais do que ele, que eu já vi. Eu tenho convivido com ele e vejo como é que é. Mas como é que é? Dicionário cerebral. Você está entendendo? É a base. Professor Baldo, isso é medido pela para-autoconscienciometrologia? Não, ele ajuda você a fazer qualquer tipo de análise. É lógico que dentro da conscienciometrologia ele vai ajudar demais. Então, é por isso que eu fiz. Por exemplo, esse livro que eu mostrei aqui, ó, aquele que está ali,
200. Aquilo ali é seríssimo. Observa lá o que não tem nele, em cada página. A síntese que não tem em cada página. Tudo é por causa disso. Tem muito material lá. Professor Valdo, sim, aqui em cima. Eu queria perguntar para o senhor como é que a gente pode começar o princípio do começo para ter esse olhar de Lince. Há pouco eu escutei... De Lince. De Lince, isso. O problema seria bom você pegar... o dicionário... Aqui, seria bom você pegar na enciclopédia a palavra detalhismo. Sim. Mas em matéria de detalhe. Mas não é para ver só a seção, essa divisão do detalhismo, não. Olha o que é que eu me refiro a detalhismo. Agora, tem que procurar com calma, um por um, que você vai ver muita ideia. E outra coisa é a palavra nuança, que às vezes tem. Isso também pode te ajudar. Agora, a partir disso, você vai ver o problema da perspicácia, da localização do megafoco. Então, como é que você faz a análise? O megafoco é o objetivo. É o objetivo. Então, foi lá agora, o seu objetivo é aquela unidade no meio da pluralização. Há uma pluralidade. E você vai constatar só uma pluralidade, só um que interessa. Agora, veja, com o Find e o processo do computador ajuda demais. Entende? Ajuda muito. Agora, a partir disso, você vai ver o que você pretende. E você vai ver depois o seu dicionário cerebral. Então, por exemplo, as palavras que são mais ou menos afins. Aqui tem uma série delas. Observa que todas têm aquilo que eu chamo de aproximações simples. Agora, pega aquele meu livrão que tem 2 capítulos sobre o processo de aproximação. Que é bom examinar lá. 2 capítulos dele. Tá. Né? É o reurbanizado, mas tem que pegar e ver. Você sabe quais são os 2 capítulos? Já viu? Aqueles também vão te ajudar, os 2 capítulos. Agora, com isso, o problema é fazer qualquer experiência quando você acordar, depois do 3º sono. É a hora que você está mais aware. Lava o rosto, lava as pálpebras. Você está entendendo? Os dentes, bebe água, fica bem aware. Aí você pega o texto e vai examinar. Você vai descobrir coisas que você não viu. Agora, o melhor da história. Lá pelas tantas, pega o texto seu, que você ainda não viu direito. Você vai ficar com a cara de tacho desse tamanho. Pois é, ó. Os capítulos são esses aqui. É o... Só as interrelações. É esse aqui. Aproximações simples é o 136. Mas não é. Aqui ela tem que ver, são essas partes que tem aqui. Interrelações ambíguas e interrelações opositivas. Tem que ver isso tudo, para você ter uma ideia. Mas agora é o 136 que é aproximações simples. Mas, ó, só as ambíguas, presta atenção, porque o negócio todo é acabar com a ambiguidade. Você está entendendo? Por isso que é que eu deixei. E outra coisa, quando eu fui colocar isso aqui, teve gente que falou assim, isso está fora do contexto, não tem nada, falei assim, ó, deixa de ser bobo. Leia depois o livro inteiro e vê se está no contexto ou não. Agora, ó, só para você ter uma ideia, Tânia, observe o texto dos capítulos. Isso das interrelações ambíguas. Interrelações, sutilezas, tropos técnicos, taxologia dos tropos técnicos, aproximações simples, taxologia das aproximações simples, personalidades similares, aproximações complexas, comparações, conjugação, conceitos conjugados. É aí que o negócio entra mais sério. Isso aqui me deu um trabalho danado, até explicar para os outros o que era isso. Foi possível trabalhar, inclusive, lá na holoteca, né? Você lembra dessa história, né? Conceito conjugado. Eu tive que fazer até reunião com o povo para entender. Depois, técnica dos conceitos conjugados. Conceitos conjugados simples. Conceitos conjugados compostos. Conceitos conjugados jornalísticos. Taxologia dos conceitos conjugados na imprensa. Isso aí liquidou com o assunto. Quem não entender depois de ver isso aqui, desista. Fica para outro corpo, porque esse não vai dar. Mariana, aqui no meio, aqui em cima. Oi, eu gostaria de saber como é que fica a questão da finesse evolutiva e da impactoterapia. Eu relatei essa questão da impactoterapia na paradoxologia, né? Se você der uma olhada, o primeiro paradoxo
É o paradoxo assistencial da impactoterapia realizada com descrição. Aí eu vejo que é muito trabalho do pessoal da OIC, né, assim, pessoas que já mexem diretamente com isso. E uma observação que eu coloquei aqui, que eu percebo muito isso, são os cursos de ECP2, né? Eu acompanho bastante o Felipe aí, e durante os debates, né, do ECP2, eu vejo que é feito muito impactoterapia, mas é um ambiente tão preparado, tão otimizado, né, pelos amparadores, que aquilo, ela é feita de uma maneira tão sutil e a pessoa, né, dificilmente alguém vai se rebelar, vai contestar aquilo muito, porque o ambiente todo está otimizado, né? Então, onde eu mais vejo são nesses, na minha experiência, né, nesses campos de ECP2 e na própria consciencioterapia também. Né? Mas isso a gente pode avaliar aí no dia a dia, nós mesmos. A verbetógrafa poderia discorrer sobre o penúltimo item da pensenologia, autorretilinearidade pensênica, e, se possível, falar qual a técnica que utiliza para alcançar essa condição. Então, para mim, o que funciona é o estado vibracional, né? Eu estar sempre atenta com as minhas energias, possíveis bloqueios e mantendo sempre o foco, né? A meta. Então, com isso, você vai ter uma retinalidade, né, básica dos seus penseios, né? Então, eu vejo que é sempre estar atenta, trabalhando aí com suas energias, para estar aí nessa condição. Em que nível alguma consciência possui livre-arbítrio e a que nível o determinismo atua sobre a mesma? Pergunto isso porque existem situações ou acontecimentos que, a priori, são inexplicáveis. Olha, o processo de livre-arbítrio que a gente acha sempre é o seguinte: se a pessoa ela ajuda os outros e pensa a favor da humanidade, ela abre o abertismo consciencial, faz o livre-arbítrio abrir. Se ela começa a pensar mal do cosmos ou das pessoas, alguma coisa anti-amor, antifraterno, aquilo o livre-arbítrio fecha. Isso é o determinismo. Toda vez que fecha o livre-arbítrio é porque já é um determinismo. E isso ocorre quando a pessoa entra na desafeição. Qualquer coisa que entra na desafeição, entra o determinismo em cima da pessoa e a tendência dela é a entrar na interprisão grupo kármico. Agora aqui, para o professor, Steve Jobs, recém-dessomado, aos 56 anos de idade, revolucionou toda a área da informática em termos de design, detalhismo dos produtos da sua empresa Apple, simplicidade nos ícones, facilitando nossas comunicações online. Ele teve, de alguma forma, contato com as centrais extrafísicas, de modo a trazer tantas ideias para ser aqui materializada? Olha, tem muita gente que acha que sim. Agora, ó, tem umas coisas que eu estou esperando a biografia dele para a gente entender bem esse camarada, porque eu não entendo bem até agora. Por exemplo, tem gente que já me falou que ele usou ácido lisérgico, o LSD. Então é por isso que ele teve um câncer. Eu estudei o ácido lisérgico. Vocês estão entendendo? O ácido lisérgico era o seguinte: na década de 60, eu tinha muitos amigos que eu atendi em Uberaba na época do Chico Xavier. Esses amigos nos Estados Unidos mandaram para mim as cápsulas de ácido, lá do ácido lisérgico, LSD. Naquela ocasião, cada cápsula daquela, desse tamanho, custava $10 mil. Eles me mandaram, eu olhei aquilo e passei a mão, aquele meu negócio que eu passava nos medicamentos. Quando eu vi, não. Aí eu senti que o negócio pegava meu fígado. Falei assim, não, isso aí deve atacar, deve dar uma hepatopatia na pessoa. Isso não é bom. Aí chegou o Irineu, que era o meu colega, que tinha viajado comigo e sabia que eu tinha recebido as cápsulas. E outra coisa, as cápsulas eram consideradas, colocadas e conservadas em geladeira, tinha um negócio especial, veio tudo junto. Então o Irineu queria que a gente aplicasse nele e acompanhasse o processo. Eu falei assim, Irineu, não. Comigo não, que eu não quero ter responsabilidade disso. Agora, o que eu fiz? Peguei as cápsulas, eram 3 cápsulas básicas, grande. Peguei aquilo, levei para o meu crematório, quebrei, joguei lá dentro e meti fogo na história.
Ninguém, por minha mão, ninguém entrou no LSD. Agora, o que se passa? Na década de 60, aquilo estava começando. Entende? Tinha muita gente que chegava, que usou, que sentiu isso, que sentiu aquilo, mas a hepatopatia é um fato. Agora, se ele usou LSD e ele tinha câncer de pâncreas, está na cara que o negócio é LSD. Ele, com 56 anos, o cara era forte, ele era um verdadeiro galã, esse cara. Vocês já viram as fotos dele quando ele era mais moço? Um galã, cheio de vida, tudo, aquilo tudo acabou. Agora, câncer, pâncreas, LSD, eu já vi vários depois disso, inclusive nos States. Então, eu quero saber se isso foi real, para a gente ver qual a causa que aconteceu com esse homem. Você está entendendo? Que às vezes foi isso. Você sabe, uma pessoa que está em criação, se o cara falar, não, você dá uns 3 espirros que você vai ter inspiração, ele vai fazer. É o negócio da simpatia, aquela coisa, sei lá, você não entrou no LSD por causa disso? Precisa de saber, eu não sei. Eu já vi gente que caiu e morreu cedo, eu já contei para vocês aí, amigos meus, quantos não foram embora de vidro tóxico. E tem outras coisas, e os cogumelos. Esse então, agora, o LSD na ocasião era um processo artificial, estava fazendo muita força, tinha até um cara que queria encontrar comigo, por causa disso, na Califórnia, ele morreu, não deu tempo de falar comigo. Inclusive o próprio Kevin sabia disso, que tinha amigo dele junto conosco, que era um camarada lá, muito conhecido, tem o nome aí nos livros, tudo falando nele. Ele queria se encontrar comigo para ver a minha experiência com as outras coisas, devido a atender muita gente vulnerável. Entende? Mas ele morreu antes. Agora, ó, ele morreu devido à toxicomania. Você está entendendo? É um conhecidão aí, tem o nome dele, tudo. E mexeu até com universidade, tudo isso. Paravaldo, numa entrevista com o cofundador da Apple, né, o sócio do Steve Jobs, ele comentando sobre a personalidade de Steve Jobs, isso já há alguns anos, ele atribui ao Steve Jobs como se fosse uma antena parabólica. E ele vai descrevendo, e a gente vê direitinho que era um processo parapsíquico, que ele conseguia acessar determinadas informações, segundo esse sócio dele, que ninguém conseguia ver. E parecia que era um processo mesmo como se ele fosse uma antena e a informação estivesse aí lá. Aí seria a central estatística da verdade. Então, tem muita gente suspeita. Na entrevista ele vai comentando isso. Mas olha, ele ainda estava vivo, já há muito tempo já tinha gente que já falava isso para mim. Mas agora, tem esse outro caso de LSD. Agora, eu fiquei pensando, somando que ele tinha aquela personalidade, tinha surtos, né? Ele ficava com raiva de repente. Então, possivelmente... Não, isso é de tóxico. Então, e aí entra pode ser uma mediunidade também. Isso, né? Isso combina com o negócio do tóxico, é a mesma coisa, porque a pessoa fica alterada. Mas também não... Outra coisa, dá surto, devido aos problemas da síndrome da abstinência. E outra coisa, LSD, gente, é terrível. É muito mais sério que a gente pensa. Vocês já viram falar... Aqueles processos da pessoa que bebe muito, o que ela vê, as aranhas que aparecem, etc. Tem vários nomes para isso. O LSD, conforme a pessoa também dá essas alterações. São alterações mesmo de imaginação, de fantasia, mas de alucinações horrorosas. Depende da situação, o nível da pessoa. Porque a gente tem que notar o seguinte, uma substância artificial dessa entra no corpo da pessoa, cada um tem um corpo diferente do outro. Na mulher de um jeito, no homem de um jeito, no jovem de um jeito, na pessoa de idade é outra, na pessoa que já teve certa doença crônica de um jeito, para o outro que está forte é do outro jeito. As reações são diferentes, mas a parte básica para mexer nos órgãos e sistemas são mais ou menos os mesmos. O que eu vi é que o negócio criava hepatopatia. Então o fígado ia para o escambau. Se vai, é porque mexeu com o processo dele lá, que deu câncer de pâncreas, que a relação é a mesma. Entende? Fatologia, página 21, primeira linha. A Verdetor poderia aprofundar o requinte das tendências naturais? Essa foi uma pergunta também, mas o que eu quis dizer aqui, o requinte, ele é o excesso de aperfeiçoamento, né? Então, além do aperfeiçoamento que a gente tem acima, é o requinte. Então, a ideia aqui, a gente requintar o que a gente já trouxe, né? Da paragenética de outras vidas. As nossas tendências naturais. Então, é colocar isso num patamar
trabalhar isso e colocar num patamar de requinte, de requintamento, com foco aí na própria autoevolução cosmoética e interassistencial. A verbetógrafa. Parabéns pelo tão refinado verbete. Em polinomiologia, página 22, final da terceira linha. Poderia nos detalhar o polinômio da manifestação apurada, educada, cultivada, requintada? Qual é o entrelaçamento entre os termos desse polinômio, que não é um crescendo? Então, aqui o polinômio da manifestação apurada, educada, cultivada e requintada. O requinte, como a gente já acabou de falar, é o top, né? Então, a apuração é você apurar essa sua manifestação, educá-la, né? Colocá-la num patamar de educação, de bom tom, cultivar, não deixar que isso acabe ali, você está sempre melhorando, aperfeiçoando, e isso vai levar a um requinte, certo? Agora, ó, está mexendo em você agora isso aqui. Aproveitando o gancho de associação de ideias, poderia relacionar o megapencentrivo vocabular, abelhas fazendo cestilhas, com o símbolo dos amigos da enciclopédia, que apresenta a abelha fazendo colmeia? Qual é o significado desse símbolo? É devido à turma da formiguinha da abelha que trabalha o tempo todo. Não foi isso que foi a ideia? Que é a turma da abelha que funciona. Fala alguma coisa para nós, são os amigos da enciclopédia aqui. É o símbolo que muitos fazem, né? Muito em grupo, e mais pessoas fazendo muito mais, não produzir mais, né? Então o trabalho em equipe. Mas as abelhas fazem cestilhas. É isso aí, nós já falamos. Exato. Historicamente também foi do BI, que era bibliografia específica exaustiva. Também foi por causa da bibliografia que a gente falava. B-E-E-BI. B-E-E, que é BI. Agora, ó, definologia, página 20. A professora menciona os sobressaltos e dificuldades inerentes à vida humana. Observe que esses sobressaltos e dificuldades são motivo dos desvios da PROEX. Normalmente, as pessoas que têm ideia da multidimensionalidade, que não têm ideia da seriedade, se perdem nesses gargalos. De que modo podemos auxiliá-las se os seus paradigmas conscienciais são ultrapassados? Quais as melhores abordagens sem fazer estupro evolutivo? Essa pessoa mora em 3 Pontos, em Minas Gerais, tem razão. Sim. A gente vê aí que esses sobressaltos de dificuldades inerentes à vida humana, claro que se a pessoa, mesmo a pessoa que teve uma programação existencial, que trabalhou isso, ela ainda tem dificuldade. Então, como você citou, uma pessoa que não está assentada no paradigma consciencial, eu vejo que é muito difícil, né? Porque daí a pessoa vai se vitimizar, qualquer coisinha que acontecer com ela já é desculpa para ela sair da linha, para ela largar a mão, para ela se envolver com coisas negativas. Então eu vejo que a gente tem que procurar conversar, ouvir bastante, trabalhar, dar alguns exemplos práticos para ver se a pessoa coloca um foco na vida dela, né? E vai trabalhando para alcançar aquele objetivo. É você dar motivação para a pessoa de viver, né? Professor, o exercício da advocacia muitas vezes colide com o pensamento de assistência, fraternidade e paz, pois muitas vezes está se lidando com litígios, brigas, questões afetivas e patrimoniais. Além de envolver as partes, envolve também o advogado, que às vezes pode estar em causa própria, o que piora muito. Como conciliar isso com os preceitos da conscienciologia? É possível isso? É possível, sim. Agora, o ideal era você entrar em contato com os nossos advogados aqui. Eu indicaria você fazer uma consulta e conversar com a Cristina Aracaki. Ela pode te dar uma noção disso. Atualmente, nós temos 23 advogados aqui dentro. E tem gente que é doutor no assunto de advocacia, é doutorado, etc. Tal, tem várias áreas, de modo que vale a pena. Tem o verbete da Márcia, advocacia interassistencial. Também tem o verbete. Agora, seria bom conversar com vocês. Agora eu falo com a Cristina, porque ela destaca quem é. Nesse assunto é esse, naquele assunto é outro. Ela mostra, porque já são 23 advogados. O nosso escritório de advocacia aqui é rico. Tem 23 profissionais. Não é fácil, né, escritório. Não é todo escritório do Brasil que tem 23 advogados de gabarito.
Pois é, o Supremo Tribunal dos 500, sabe? Dos 500. No meio dos 500, nós temos que ter uma porção de advogados, senão nós estamos perdidos. Como é que fica? E a Ágora? Como é que fica? Mariana, não sei se foi comentado já, eu sou retardatário. Nesse contexto de finesse, inclusive finesse intrafísica, amor e geração, essa condição toda, você acha que isso tem base em vidas passadas na monarquia, só na monarquia? E se sim, como que essas pessoas podem encaminhar para essa finesse evolutiva? Você acha que já tem essa tendência para dar esse salto? Não sei se ficou claro. Sim, eu acho que tem sim ligação, né? Porque é a paragenética da pessoa, é onde ela viveu. Agora, se ficar só nessa finesse, que é muito superficial, não vem a ser a finesse evolutiva, né? E o salto para que essa pessoa passe a ter uma finesse mais cosmoética, evolutiva, é ela se enxergar, né? Listar os traços que ela tem, tanto trafórios como trafares, que existem trafares que são muito finos, né? Mas então a gente listar, refletir com muita priorização, muita cosmoética, e aos poucos você vai trabalhando esses seus trafares finos também para torná-los finos evolutivamente, né? Mas é um trabalho assim de muito autoesforço, muita autossuperação, mas que eu estou vendo que vale a pena. Estou procurando aplicar no meu caso e tá bem positivo. Agora eu queria só explicar uma coisa para a Laura e para você. A Mariana é de origem espanhola, mas ela leciona francês. Agora veja, a finesse que ela está falando é de base francesa, não é espanhola. Então veja, ela já escapou do processo da monarquia já há algum tempo. E a prova maior é essa. Quem é que acabou com a monarquia? Foram os franceses. Foi a Revolução Francesa. Entendeu o que é? Olha a lógica dentro do tempo, do espaço e das vidas. Você está entendendo? Então, não ponha ela no seu rolo aí de... Estou livrando a sua cara. Que bom. Tá certo? Mas, Valdo, antes... Mas não tem lógica, é isso que eu estou falando? É um processo de lógica histórica, dentro do processo todo que está aí. Mas, Valdo, agora, o que é engraçado é que ela tem origem espanhola e estudou francês. E outras línguas que você tem estudado não interessa. Mas é que você pegou essa para dando aula disso, como é que é? Mas não tem jeito, conta fato com argumento. Professor, desde que eu conheço a Mariana, eu penso nessa relação, mas nunca cheguei nessa resposta que o senhor chegou agora. Ah, não, né? Então agora esclareceu. Agora né? esclareceu. 500 pratas. 500 pratas. Paga um sanduíche. Mas, Valdo, então ela conseguiu fazer isso, pegar os trafores da nobreza, que é a finesse, deu uma banana e melhorou. A situação é outra. E outra coisa, o modo dela abordar a situação. Ela é capaz de falar em requinte sem excesso. Sem afetação. Isso é brabo. Mas agora, se ela estudou até na Socila lá com a minha amiga, que o negócio todo, ela sabe. Isso é fichinha. O processo dela ter o sobrenome da Espanha, mas ter uma tendência para o francês. Pois é, mas aí é que você vê a situação da base europeia. Ela superando o processo da monarquia. É lógico que ela passou por isso, mas ela já renegou a coisa. Mas como você chega nessa conclusão? Desativou o processo. Hein? Mas como você chega nessa conclusão só por o fato de ela escolher? Não, mas observa a lógica. Escuta, explica aí para mim o que você achou disso. Quer ver? Vamos ver o que o Lodge achou. Muito coerente, muito coerente. É o processo de abordagem da coerência. A questão toda é a tendência da pessoa. Se ela veio numa base espanhola, a mesologia seria para a Espanha, certo? Certo. Mas por ela, olha só, ela escolheu, ela não só aprendeu o idioma, ela ensina o idioma. Então a França está muito forte nela. Sim, mas a minha... Morou na França. Então quer dizer, isso aí já mostra, devido à questão histórica, sim, que ela já se libertou disso. Não, isso eu entendi, mas a minha reflexão é assim, a França também tinha monarquia. Sim, mas quem que derrubou? Quem é que acabou com a monarquia? A França. Então... Nós temos que entender isso. Quem é que decapitou a monarquia? Decapitou. Ô, Val, ela está lembrando uma coisa que eu até uma vez eu brinquei com ela. A símbolo da Revolução Francesa, quem que é? Marianne. Que é a mulher com a bandeira. É a Marianne, da França.
E ela tem um nome. Isso aí é terrível. Eu não falei isso, você está falando. Senão vai chegar na casa dela, vai ter aquele capuz ali. Você não tem isso em casa, não? Uma vez eu brinquei com ela na aula, né? Sei lá, entende? Tá, então. Eu brinquei com ela na aula. Barrete frígio, sabe como é que é? Na aula eu brinquei com ela na faculdade. Falei, agora vamos ouvir a símbolo da Revolução Francesa. Tem gente aqui do povo da França, viu? Ó, olha aqui. A energia, impressionante, ó. Você sabe quem é, né? O povo quem é, né? É, a turma dele. Ó, o negócio é violento. Gela tudo, esse aí é forte. É da turma que mexe com ectoplasmia. Muito forte. Agora é o povo do Rousseau. Você mexeu, vamos falar em barrete frio, isso é um perigo. É uma vocação braba. Mexe com todo mundo aí. Agora, ficou claro para você como é que está? Essa ficou clara, se ajustou, mas algumas não. Ajustou não a me cabeça? ajustei, não. Fiquei meio desajustada mesmo. Não, porque... Aqui, ajustou a cabeça no lugar, colocou... Não, eu entendi. Eu entendi a lógica do que vocês falaram, eu entendi. Só que você falou assim, ela agora, não pode ficar no qualquer burro. coisa, conversa lá com a nossa princesa lá em cima. Né? Ela está aí. Você Ela vai me consolar depois. A Fabiana. Não, mas deixa me falar, Val. Por que eu fiquei desajustada? Assim, eu fiquei. Porque você falou, não pode colocar ela no tuo rolo. Tá, eu entendo. Ela quer que você entre no elenco de qualquer maneira. Eu entendo rolo como uma coisa negativa. Entendi como uma coisa negativa. Sendo que você já me falou muitas vezes, Valdo, que mesmo que eu tenha que trabalhar com monarquia, eu também já me liberei desse processo. Sei, mas agora você que você está fala isso, não me liberei de nada. Ela já deu jeito de escapar. Entende? Já não tem um grilhão na perna. Você ainda tem um grilhãozinho. Não é isso? Tá, mas tem vezes que você fala que eu não tenho nada, então é isso que me desajusta. Ou tenho ou não tenho, Valdo. Eu deixo sua conta. Você decide. Você decide, não é isso que é negócio? Você decide. É incoerente, né? Não. Sim, Pedro. Não adianta tirar um pouco fora. Mas às vezes ele fala, não tem nada. Às vezes, não, tem um pouquinho. E quanta coisa. Você estudou italiano. Esteve na Itália. Na França, não, né? Não, nunca fui. Você veja, ela morou na França. Não, fui. Passou a temporada na França? Não, eu passei. Ela passou? Passei. Fui em Mônaco e em Cannes. Você falou sem querer. Por que caminho? Ela aconteceu sem querer. Freud explica. Aqui, Freud explica. Eu sabia desse negócio de moço, fiquei calado. Olha, eu não falei nada, quem falou foi você. Eu sabia do processo dela em Mônaco. Agora, gente, Mônaco, presta atenção, Mônaco, presta atenção, presta atenção. Da Itália para a Espanha, a gente passa. É um dos negócios mais arraigados que tem com aquele povo todo. Fiquei lá, foi só. A Grace Kelly. Terrível isso. Foi de caminho. Caminho, sei. Mas eu nunca quis ir lá. Lógico, você resolve o problema dela. Mas vocês estão entendendo o jogo de situações, como é que os afins se atraem, né? Aquilo que é da sua mão vem para a sua mão, não adianta querer fugir. E os afins se atraem, a situação é essa. Se nós vamos estudar a vida de cada um aqui, vão ter insinuações, hints, indicações claras no que é que a pessoa foi antes. Isso não tem jeito de fugir. O problema é saber passar o pente fino, pentear com o pente fino para ver os detalhes. Acaba vendo, não tem jeito, não tem saída. Você, se não vê aquilo com detalhes, você vê as insinuações. Para onde vai? Não, a tendência é essa. E outra coisa, devido fazer o diagnóstico diferencial, o de exclusão,
Se a gente começa a tirar tudo que não é, que fica, acaba você vendo como é que é a pessoa. Agora, ó, isso pode ser feito sem nenhum parapsiquismo, apenas pelo intelecto da pessoa, se ela tem uma visão de conjunto, uma cosmovisão grande, para fazer uma abordagem, vamos dizer, no caso, atacadista, pluralizante, panorâmica. Ela vai longe. No caso dela, que tem uma, vamos dizer, penetrância muito grande na França, isso quer dizer que é recente e que são várias vezes na França? Como é que a gente diferencia isso? Não, ela não é bem isso. Ela deve ter tido uma vida no século XIX que mexeu com o processo francês. Agora, ela veio com aquilo que ela deve ter escolhido, que é a turma da família, que é de raiz de etnia espanhola. Mas que a base toda divide ter uma razão de ser. Mas agora uma coisa que você vai notar é o seguinte, observa bem, ela é das tais caladas, mas ela é calada mais intelectual. Tem outras aí que são caladas, mas são mais psicomotrizes. Presta atenção. Olha só a diferença. Ela é diferente sobre isso. Aqui tem dos dois tipos. Tem aquelas que são caladas, psicomotrizes, e aquelas que são caladas, intelectual. Ela é da mais... Na cabeça. Você está entendendo? Agora, muitas dessas psicomotrizes não assumiram a situação. Ela está assumindo. Ó, já apresentou o verbete para ela, a situação toda. E você vê, o verbete dela, aqui, o médico que sempre pergunta aqui, deu até os parabéns para ela, está refinado o verbete, ele mesmo falou, ele usou o termo dela. Negócio muito sério. Você entendeu isso? Engraçado, professor, que eu achei que eu sempre tendi mais para o meu lado árabe, que eu também tenho origem libanesa. Achei que até foi isso que aproximou eu e o Felipe. Eu nunca achei que o meu lado espanhol tivesse relação mais, eu achei que era mais a... Não, mas agora, uma coisa braba aí que tem é esse caso do Barreto Freixo, a Mariana. Isso é terrível. Outra coisa, eu vou perguntar uma coisa para a Laura. Laura, lá na Espanha é comum a palavra Mariana? É comum, né? Pois é, agora veja. E eu morei na fronteira com a Espanha nessa vida. Lá. Você está entendendo? Não é engraçado isso? Tudo tem sua razão de ser. É um encaminhamento. Evocou Voltaire no verbete, mas evocou a monja logo que ela chegou aqui. Ela leu o Voltaire. Ela não é boba, né? Ela não é boba, né? Ô, Mariana, você morou então na fronteira com a Catalunha, né? Sim, eu morei bem próximo ali, morei em Pô. Onde que é? Chama Pô, P-A-U. É perto de Andorra? É muito próximo da Andorra, Então, perto de Biarritz, ali, São Sebastião. É lugar bacana, Biarritz. Ah, não, então não é Catalunha. Granfino. Não, então não é Catalunha, é País Vasco, então. É País Vasco. Pois é, eu espero agora os próximos. Quantos são os verbetes para ela aí que vocês vão falar? Quanto que é? 250, viu? Ele falou. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 87 assinaturas no livro de presença, 30 perguntas presenciais, 18 perguntas respondidas online, 37 votos presenciais, 5 votos online. Hoje temos 5 recados. A mim, segundo o Congresso de Verbonologia, Eliana, Conselho dos 500, Valdirene, Acoplamentário, Adriana e Rafael, Encontro Colégio Invisível, Mariuísa, Debate. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Nós queremos nos dirigir ao pessoal que teve a assinatura do Programa Amigo da Enciclopédia vencida nos últimos meses e ainda não renovaram. Nós temos mais de 30 amigos que venceram nos últimos meses e que já manifestaram que têm interesse em renovar, mas por questões de particular, de prioridade, de momento ainda não fizeram. Então nós procuramos uma solução bem fácil, bem prática, que é ligar na recepção do CAEC, pelo telefone 45 35 25 26 52, com o cartão de crédito na mão, e você faz em menos de 3 minutos a sua renovação. Ficou muito fácil, muito prático, você não precisa sair da sua casa, da sua cadeira para fazer a renovação. Basta ligar no CAEC ou entrar no site www.enciclopediaconselhologia.org e fazer também pelo cartão Visa. Conforme o cartão pode fazer até 12 vezes. Então ficou bem prático, fácil.
não tem incômodo nenhum. Então a gente solicita esse pessoal, se possível, e tendo condições de fazer a renovação dos amigos. E também quem quiser fazer adesão pode usar o mesmo meio de pagamento, pode fazer a sua associação ao programa e ser o mantenedor da Enciclopédia da Conscienciologia. Obrigado. Boa tarde. Nós estamos a 6 dias do início do 2º Congresso Internacional de Verponologia. Há alguns dias atrás, no verbete Sociofilia Evolutiva, eu perguntei para a professora Mabel o que nós deveríamos pensar quando decidimos se vamos ou não participar de uma jornada ou de um congresso. Todos nós estamos com a nossa agenda muito ocupada e fica sempre aquilo, gente, isso é uma prioridade ou não? E ela colocou 2 pontos que eu gostaria de estar compartilhando com vocês, se é que vocês não estavam na tertúlia no dia. Ela falou o seguinte, em geral num evento desses, a gente vai para ser assistente ou para ser assistido. Então, nesse caso, eu queria colocar essas 2 posições para vocês estarem pensando se vocês se encaixam aí. Como cada um de nós poderia estar atuando como assistente no Congresso de Verponologia? Se nós temos uma pesquisa sobre um tema, nós somos especialistas naquele tema. Se nós voluntariamos no IC, nós somos especialistas nas verpões daquela IC. Então, são 2 aspectos para vocês estarem analisando. Eu tenho um conhecimento especial que eu vou poder estar trazendo para ser discutido nesse congresso? Na condição de assistente. E na condição de assistido, o que é que nós podemos esperar do Congresso de Verponologia? Que conteúdo a gente pode esperar adquirir nesse congresso? Eu não sei se vocês repararam, mas na logo do Verponologia nós temos o Mega Pensene Trivocabular. Ideias geram ideias. Então, Verponologia é um tema, uma especialidade que permeia todas as ICs, porque todas elas são verpões. E como que eu posso estar usufruindo disso? Como é que é isso? Um colega nosso vai apresentar a pesquisa dele. Ele vai trazer um campo de ideias. Nós temos o nosso campo de ideias. Nós vamos acrescer ao campo do colega. E todo o holopensene de cada uma dessas verpões que serão apresentadas e outras que porventura não foram apresentadas e você vai poder introduzir no congresso, todos nós vamos lucrar com essas novas ideias. Daí, ideias geram ideias. Então, o conteúdo que todos nós vamos adquirir nesse congresso é uma ampliação das ideias, do ponto de vista pessoal e do ponto de vista grupal. Então, fica aqui meu convite para que vocês reflitam se tem a ver com vocês essa posição de assistente e de assistido. Os ingressos, enfim, as inscrições na recepção do CAEC, ok? Obrigada e até lá. Boa tarde. A Comissão de Gestão do Conselho dos 500 informa que a próxima Assembleia vai acontecer no dia 20 de novembro, no auditório da OIC. Um dos itens de pauta vai ser o documento Diretrizes da Saúde Holossomática na Cognópolis. Um documento que foi compilado, que foi construído coletivamente e que vai ser apreciado, deliberado nessa Assembleia. Todos os cognopolitanos receberam por e-mail um link para acessar na íntegra esse documento e enviar suas sugestões de melhorias até o dia 19 de outubro para o e-mail contato@c500.org.br. Então participem, porque Finesse Evolutiva também é participação. Exerçam sua cidadania evolutiva. Obrigada. Boa tarde a todos. O convite é para o curso acoplamentário que vai acontecer de 21 a 23 de outubro, com a temática psicometria. Os EPICONs serão Alcir Alves e Cristina Aracaki. O acoplamentário tem alguns objetivos: desenvolver a autodefesa energética, treinar a clarividência facial lúcida, permitir diagnósticos parapsíquicos, promover o desassédio grupal consciente. Maiores informações na recepção do CAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde. O Colégio Invisível da Cosmoeticologia e da Paradireitologia querem convidar todos os interessados a debater, trocar ideias,
pensar, reurbanizar a nossa Lupecene a respeito da justiça. Então, nós teremos um encontro em parceria com o IPC de Porto Alegre, de 4 a 6 de novembro deste ano. O professor Rafael vai falar um pouco sobre o que ele vai apresentar nesse encontro. Nesse encontro da Paradireitologia, eu vou estar apresentando o artigo sobre o direito comunitário, que é o direito que rege hoje os 26 países da Comunidade Europeia, fazendo aproximações com o Estado Mundial e a Paradireitologia. Então, estão todos convidados de 3 a... de 4 a 6 de novembro. Quem tiver interesse em se inscrever, pode entrar em contato com o IPC de Porto Alegre, professor André Borges, ou através do e-mail portoalegre@ipc.org. O telefone lá do Centro Educacional é 51-DDD 3224-0707. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu quero convidá-los amanhã para o debate com o tema Paracerebrologia. Ok? Vai ser a finesse da apresentação do tema. Paragiando aí a nossa querida Mariana. Um beijo. Tchau, obrigada. O verbete eleito para amanhã é personalidade de qualidades especiais, especialidade perfilologia. Autor, professor Tiago André. Obrigada, boa tarde a todos.